Muito bem! Vamos para a nossa segunda aula sobre fatoração de polinômios e produtos notáveis. Na primeira parte do nosso vídeo, você pode voltar aí e ver no nosso canal os outros vídeos. Nós identificamos a fatoração a partir de um fator comum e evidenciamos esse fator comum. E a partir daquela evidência desse fator comum, dividimos todos os fatores por eles. Vamos dar agora continuidade no conteúdo de fatoração de polinômios. E agora a gente vai entrar uma fatoração na chamada diferença entre dois quadrados. Vejam só, por exemplo, nós temos aqui dois termos, né? O primeiro é elevado ao quadrado e o segundo termo também é elevado ao quadrado. Essa é uma situação que a gente vai ver muito em exercícios que envolvem limites, né? Considere, por exemplo, então esses dois números, A e B, e esses dois números numa diferença elevada ao quadrado. Olha lá, A ao quadrado menos B ao quadrado. Podemos escrever como um produto da soma pela diferença. Ok? Como assim um produto da soma pela diferença? Ora, se eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, a gente pode transformar isso, ok? Isso que está escrito dessa forma aqui, nós podemos escrever isso assim. A mais B, A menos B. Então, fica um produto da soma pela diferença. Aqui, ó. Soma A mais B pela diferença. A menos B. Ok? Por exemplo, continuando trabalhando com letras variáveis. Aqui, x ao quadrado menos y ao quadrado. Como que nós podemos escrever isso? Ora, nós podemos escrever isso como x ao quadrado menos y ao quadrado. Nós podemos escrever x mais y, que multiplica x menos y. Professor, melhor com número. Então vamos aqui, vejam só esses exemplos com número. Nós temos aqui a diferença entre dois quadrados. Como assim? Não estou vendo dois quadrados. Ora, a gente tem aqui o primeiro, 9x ao quadrado. Ora, mas só está o x ao quadrado e o 9. Ora, mas o 9, a gente pode escrever o 9 como um 3 ao quadrado. E o 25, nós podemos escrever o 25 como 5 ao quadrado. Correto? Então, como ficaria? Ora, 3x, correto? Nós temos 3x mais 5, que multiplica 3x, vamos escrever 3x menos 5. Pronto, 5. Correto? Nós temos aqui, então, o produto da soma pela diferença. Ora, nós pegamos o 9, que é 3, o x ao quadrado é x, e o 25 ao quadrado é 5, e aí transformamos isso. E esse de baixo, como fica? 49 menos a ao quadrado. Como que a gente pode escrever esse polinômio, 49 menos a ao quadrado, como uma diferença entre dois termos? Eu quero ver vocês fazendo. Tá aqui já pronto para vocês? Vejam só como é que ele é fácil. 49 menos a ao quadrado. 49 é o raiz de 49? 7. Então eu vou ter 7 mais a, que multiplica 7 menos a. Pessoal, a diferença entre dois quadrados, a fatoração desse diferença entre dois quadrados é muito útil na resolução de exercícios envolvendo limites, ok? Muito útil. Então, esse exemplo que a gente trabalhou aqui agora, a gente vai ver muito em exercícios que envolvem os limites. Tranquilos? Dando continuidade, nós temos outro modelo de fatoração de polinômio. Agora, o chamado trinômio quadrado perfeito, ok? O trinômio quadrado perfeito é o terceiro caso de fatoração de expressões algébricas. Nós já passamos pelo primeiro, que foi o nosso material do primeiro vídeo, correto? Que é onde você evidencia algo, um fator comum. O segundo, que é a diferença entre dois quadrados, acabamos de ver. E agora o terceiro caso, que é o trinômio quadrado perfeito. Nesse trinômio quadrado perfeito, eu tenho que ter um valor que aqui eu posso tirar a raiz e aqui no final eu também posso tirar a raiz, ok? Então, eu vou evidenciar um trinômio quadrado perfeito dessa forma, tá bom? Vejam aqui um exemplo mais prático, ó.
Eu tenho x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Esse é um trinômio quadrado perfeito. Porque se você pegar aqui e tirar a raiz de x ao quadrado, é x, e tirar a raiz de y ao quadrado, é y. E como é que fica isso? X mais y elevado ao quadrado, ok? Trinômio quadrado perfeito, ok? Trinômio quadrado perfeito. Ele só pode ser utilizado quando a expressão algébrica for um trinômio, ou seja, olha, 3 partes. Ó. A primeira, a segunda e aqui a terceira, ok? E ele formar um quadrado perfeito. Como que eu identifico um quadrado perfeito? Quando eu consigo tirar a raiz do primeiro e consigo tirar a raiz do último, ok? Vamos ver mais um exemplo? Olha esse caso. Eu tenho aqui, ó, 16x ao quadrado mais 8x mais 1. Esse é um número quadrado perfeito? É um trinômio quadrado perfeito? Essa pausa é para você pensar, ok? Para você fazer isso, olha só, você pode ver algumas características. Ó. Dois termos, pelo menos dois dos monômios, né? Por exemplo, um monômio, quando você tem um único termo desse, um monômio, deve ser quadrado. Então, o primeiro aqui, eu consigo tirar a raiz dele. Esse último eu também consigo tirar a raiz dele. Então, dois deles são quadrados. Perfeito. Ok. E o outro deve ser o dobro das raízes. Como assim? Vamos ver numa figurinha que fica mais prático de visualizar. Vejam só. O primeiro eu consigo. Ó, raiz de 16x ao quadrado. Quem é? 4x. A raiz do número 1. 1. E como é que é? O dobro deles. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Ora, então um trinômio quadrado perfeito é aquele produto notável onde eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Toda vez que você tiver um trinômio quadrado perfeito que encaixa nessa regrinha, como eu encaixo nessa regrinha? Ora, quando você tem o quadrado do primeiro, 2 vezes a raiz do primeiro, vezes a raiz do segundo, mais o quadrado do segundo, é um trinômio quadrado perfeito. Então, por exemplo, 16x ao quadrado mais 8x mais 1 é um polinômio, né? Um trinômio, no caso. E como é que é ele fatorado? Ora, ele fatorado fica escrito 4x mais 1 ao quadrado. Ora, 4x mais 1 ao quadrado. Pronto. E se eu quiser trabalhar isso aqui? É aquele famoso quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tá bom? E aí a gente faz o trinômio quadrado, a diferença da soma. E quando ele for negativo aqui no meio, o cálculo que faz menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá bom? Vamos ver mais uns exemplos de trinômio quadrado perfeito? Vejam só, em todos esses aqui, você consegue tirar a raiz tanto desse primeiro termo, quanto do último termo. Você consegue tirar a raiz do primeiro, consegue tirar a raiz do último, consegue tirar a raiz do primeiro, consegue tirar a raiz do último. Vamos pegar esse último exemplo aqui, ok? Qual a raiz de x ao quadrado? Ora, x. E qual a raiz de 9? 3. Então, vai ficar x mais 3. Opa, x mais 3 ao quadrado. Ao quadrado. Nesse não tem um equation, então não vai dar para colocar a potência 2 aqui em cima, mas é a maneira de você escrever ao quadrado quando você não tem o equation. Ok? Então, a gente conseguiu escrever ali x mais 3 elevado ao quadrado. Aqui. Já todos os três respondidos. Então, o primeiro, a raiz de 9a é 3a. 9a ao quadrado é 3a. A raiz de 1, então 3 menos 1. Ora, mas agora é menos. Por quê? Porque aqui o segundo termo é negativo. Quando o segundo termo é positivo, fica mais. Mas professor, você falou agora o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso quando é positivo. Quando é negativo, você vai falar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tranquilo? E assim você consegue resolver. Só lembrando que quando você tem isso aqui, ó,
3x ao quadrado, isso também pode ser escrito assim, ó. Vou apagar aqui. Isso pode ser escrito assim, ó. 3x ao quadrado. Tudo que é elevado ao quadrado significa que está repetindo duas vezes. Então, fica x mais 3 que multiplica x mais 3. Observe que é diferente daquele 1 que a gente falou, acabou de estudar agorinha, o quadrado da soma pela diferença. Diferença entre dois termos, tá bom? Porque, sim, ó, você tem uma potência, tudo que é elevado à potência 2 significa que está sendo repetido duas vezes. Tranquilos? Mais um exemplo de fatoração, que é o nosso quarto modelinho de fatoração, é a fatoração do trinômio do tipo x ao quadrado mais sx mais p. Opa! É uma equação do segundo grau, né? Parecido com uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c. Mas o que significa esse s e esse p? Esse s e esse p é nada mais, nada menos do que soma e produto. Não estou compreendendo. Ora, por exemplo, eu tenho aqui um exercício, uma equação do segundo grau, correto? Ali, x ao quadrado mais 12x menos 20. Se você acompanhar aqui, eu tenho que o 12 está ocupando a posição do S, da soma, e o 20 está ocupando a posição do P, do produto. Ora, isso aqui é uma equação do segundo grau. Eu consigo escrever essa equação do segundo grau como um produto, um fator. Só que para fazer isso, eu tenho que pensar, então, como a multiplicação de dois termos, eu tenho que pensar, então, em dois números que somado, por isso S, que somado dê 12 e que multiplicado dê 20. Então, eu tenho que pensar em dois números que somado dê 12 e que multiplicado dê 20. Ok? E aí? Que números que podem ser somado dá 12 e que multiplicado dá 20? Estão pensando? Estão pensando? Por exemplo, 10 e 2. 10 e 2. Ora, se eu pegar 10 mais 2, 12. 10 vezes 2, 20. Pronto, 10 e 2 é uma solução, ok? Então, eu tenho que pensar em números. E qual é a fórmula para pensar? Não tem fórmula, ok? É por dedução mesmo. Você vai ter que fazer esses cálculos na dedução. Vejam só, então, ó, x ao quadrado mais 12x mais 20. Os números 12 e 20 são os coeficientes dos dois últimos termos. O 12 representa, no caso, o S, né, que acompanha a variável x, e o 20 o P. Agora vamos achar dois números que, quando somados, dê 12 e que multiplicados dê 20. Ok? E que o resultado seja igual a 20. E aí a gente viu que esses dois números podem ser o 10 e o 2. Ora, 2 mais 10, 12. 2 vezes 10, 20. Pronto, então essa é uma possível solução. E aí, como fica então escrito a minha equação? Olha só, a equação está assim, ok? Tá um trinômio. Mas ela ainda não está como um produto. Como fica escrito então como um produto? Ora, olha só como é que fica. Eu vou pegar então x mais 2, que multiplica x mais 10. Ok? Os dois números que a gente encontrou, que somado dê 12 que multiplicado dê 20 não é 2 e o 10, não foram esses dois números que a gente acabou de encontrar? Ora, se são esses dois números, então essa expressão do segundo grau aqui, ela pode ser escrita dessa forma como um produto, x mais 2 que multiplica x mais 10. Ficou na dúvida? Você pode multiplicar, ok? E aí você vai ter a sua resposta. Olha aqui mais dois exemplos, ok? Dois exemplos, ó. Duas equações, né? Então eu tenho que pensar em dois números que somado dê 13 negativo e que multiplicado dê 42. Dois números que somado dê 13. Por exemplo, o 10 negativo e o 3 negativo. Somado vai dar 13 negativo. Só que se eu multiplicar o 10 vezes o 3 dá 42? Não, 10 vezes 3 vai dar 30. Então não vai ser o 10 e o 3. Então eu vou para tentativa. O 6 negativo e o 7 negativo. 6 negativo, 7 negativo vai dar. Vejam só ela respondida aqui para vocês.